Graças a paz, bom dia aí, Alessandra. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Lília, graças a paz a todos. Só me confirma se estão conseguindo ouvir a minha voz, por favor. Ok, pessoal, tá tudo ok, estão conseguindo ouvir minha voz? Tá tranquilo aí o som? Bom, pessoal, ok, obrigado, Alessandra, pelo retorno aí. Nós iremos dar continuidade aí à aula que começamos na semana passada, que nós estávamos falando sobre o Pessah, né? O Pessah, para quem não sabe, é Páscoa, né? A Páscoa do Senhor, um calendário instituído por Deus lá, lá dentro do Egito, mas com significados assim extraordinários, tremendos e tremendas riquezas bíblicas assim que se nós passarmos a olhar rapidamente perderemos pedras preciosas da palavra de Deus para nós. Não só pelo fato de ser algo histórico, mas também espiritual e que pode cooperar bastante para que a nossa vida seja edificada através dessa história, através desses significados e também através dessa festa profética, ok? Antes da gente dar continuidade aí aos detalhes da Páscoa, a gente vai fazer uma breve falar um pouco daquilo que mencionamos na semana anterior para que os irmãos possam lembrar. Antes dos hebreus adentrarem ao Egito, nós observamos que em Gênesis capítulo 14, quando nós lemos na semana passada, Deus falou a Abraão, prometeu a ele a terra de Canaã, tá certo? No entanto, nesse diálogo, nessas informações que Deus transmitiu ao Abraão, Deus mencionou o fato da escravidão. E conforme a gente mencionou lá no livro de Gênesis, melhor dizendo, Gênesis capítulo 15, fala que eles seriam reduzidos à escravidão, eles estariam em terra alheia e Deus estaria lançando um juízo sobre essa nação, ou seja, a nação que eles estariam sendo escravizados, e eles sairiam de lá com bens. Então Deus fez 4 afirmações a Abraão, e Abraão, vocês sabem muito bem que vem aí bem antes aí de Moisés, tá ok? Então assim, novamente dizendo, Deus prometeu uma terra a Abraão, que seria Canaã, tá? Abraão, como nós falamos também na semana passada, é o primeiro hebreu, ou seja, aquele que vem da além do rio, tá certo? Mas dentro dessa promessa em relação a Canaã, tá certo? Deus, ele também, seja bem-vindo aí, mano Wagner. Deus te abençoe, meu querido. E aí o que acontece? Deus já avisou antes que eles estariam sendo escravos no Egito. A gente falou também na semana passada que a entrada israelita dos hebreus no Egito se deu por um homem chamado José, aquele jovem que foi vendido pelos irmãos aos ismaelitas. Os ismaelitas o levaram para o Egito. Ali, Deus fez proezas grandiosas aí, através da mão de José, fez as obras de José prosperar dentro do Egito, tornou-se governador. E, no entanto, após a morte de José, levantou-se um faraó que se esqueceu de José, como nós falamos antes. Ele se preocupou com o crescimento populacional dos hebreus e que eles ganhassem mais e mais
a capital política, capital social, e temeram que de alguma forma eles pudessem possivelmente tomar o poder ou fazer qualquer outro tipo de coisa que afetasse o povo egípcio. Sendo assim, esse faraó que se esqueceu de José passou a oprimi-los. E nós lemos na semana passada aí que no livro do Êxodo, no capítulo 1, diz que a escravidão que os hebreus sofreram dentro do Egito, ela foi cruel. Eles foram oprimidos, passaram por trabalhos forçados e tarefas extremamente pesadas. E além disso tudo, esse mesmo faraó ordenou que as parteiras elas matassem todos os meninos hebreus que nascessem, tá? E nesse ínterim aí, Deus conseguiu preservar a mãe de Moisés, conseguiu preservar ali, através da mão de Deus, a vida de Moisés. E Moisés, vocês conhecem esses desdobramentos da história, que Moisés viu dois homens atacando-se e Moisés interviu nessa história. Depois ele teve que fugir, tá certo? Passou 40 anos afastado, passou um longo tempo afastado, até que Deus o visita ali em cima do monte, no meio da sarça ardente, uma sarça que não se consumiu, uma planta que não se consumia. E o livro de Atos registra que é um anjo ali, Deus usando um anjo dentro daquela sarça ali que não se consumia para falar com Moisés sobre a obra que Deus tinha através da vida dele. Ele teme porque ele não tem conhecimento nenhum de Deus, e também ele dá a desculpa que não sabe falar, ok? E Deus daria ali o seu irmão para auxiliá-lo nessa questão. Ele retorna ao Egito reiteradas vezes, ele vai solicitar ao faraó a retirada do povo para ir ao deserto celebrar ao Senhor e também sair dali, ter aquele processo de libertação. No entanto, veementemente, faraó vai ali impedindo a saída do povo. Dentro disso, Deus ele vai conduzindo a história. Parece que os avanços contra o povo hebreu dentro do Egito, parece até que Deus estava perdendo a direção da história. Parece que Deus ali ele estava deixando o seu povo largado. Parece que Deus esqueceu do seu povo, da sua profecia, da sua palavra profética mencionada anteriormente. No entanto, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo e, assim sendo, Deus começou aquele processo ali dentro do Egito, desculpem, lançando os seus sinais, que nós chamamos de praga também, tá certo? E um fato interessante, um parênteses que nós podemos aqui abrir para ampliar, para quem não sabe, cada praga ali lançada por Deus no Egito estava direcionada a um deus egípcio. Tá? Os egípcios eram politeístas. O politeísmo, na verdade, é adorar vários tipos de deuses. Tá? Eles eram muito ligados a animais, a elementos da natureza, enfim, dentro dessa esfera, então, eles tinham vários tipos de culto. Um exemplo clássico disso é quando o povo já está liberto e Moisés, o profeta, esse escriba de Deus, ele está no monte demorando e há uma impaciência muito grande do povo em relação ao seu retorno, a algum sinal, e nada disso acontece. O povo lança pressão sobre Arão e você percebe a habilidade rápida dele em construir aquele bezerro de ouro, e prontamente há um culto ali celebrante aquele bezerro, com bebidas e orgias e mais detalhes que são coisas horríveis que ficamos até constrangidos em mencionar. Mas toda essa questão que você vê nos dias de hoje, que acontece
total inversão de valores na área sexual, você pode perceber que aconteceu nessa festa, tá certo? E onde os hebreus aprenderam isso? Aprenderam lá no Egito, tá certo? Com essa celebração ao bezerro de ouro, tá? Então eles aprenderam isso lá. Voltando aqui, então, com as resistências frequentes do faraó, Deus estaria lançando a última praga, que seria a morte dos primogênitos. A partir daí, Deus passa a instruir Moisés, e para que Moisés chamasse os anciãos, os líderes das casas, para que eles pudessem fazer as coisas de acordo com as orientações de Deus. Também um detalhe muito importante que nós não podemos deixar de esquecer, olhando de uma maneira fria, somente dentro do livro de Êxodo, os desdobramentos daqueles primeiros capítulos e dessa história, Hebreus versus Egípcios, parece que é um duelo ligado diretamente um povo contra o outro. No entanto, nós percebemos aí que a questão vai muito mais além disso, tá? A gente leu aí Ezequiel na semana passada, que nos deu outras informações, tá certo? Bom dia aí, Madalena, Suelen, grande amigo Alexandre, Fernando, ô Thelma, que saudade, querida. Eliane, Priscila, sejam bem-vindos aí, em nome de Jesus. A Madalena está nos perguntando se começou dali o carnaval. Depois eu posso explicar isso com mais detalhes a você pessoalmente após a aula, tá? Eu também vou abrir aqui um parênteses, aqueles que quiserem aí esclarecer algumas dúvidas em relação à aula que às vezes acabamos não conseguindo aqui explicar, tá? Aí eu poderei dar maiores detalhes assim, determinadas questões, porque se a gente começar a falar sobre o carnaval agora, o carnaval é um assunto bem amplo, mas eu posso sim, Madalena, depois explicar para você tranquilamente, tá bom, querida? Então, a gente não pode cair no ledo engano de achar que a coisa estava fechada somente entre hebreus e egípcios, ok? Havia um personagem maravilhoso aí, um Deus todo-poderoso que estava, na verdade, no domínio de tudo aquilo que está acontecendo, que é o próprio Deus. A gente leu na semana anterior Ezequiel, capítulo 20, que vai dizer que Deus ele agiu dentro do Egito com aquelas pragas e sinais por amor ao seu nome, por santificar o seu nome aos olhos dos egípcios e fazer-se o seu nome conhecido aos hebreus, tá certo? Então, a gente acha de uma maneira às vezes rápida, um pensamento rápido, de que Deus puniu o Egito, o faraó, porque não estava permitindo a saída do povo hebreu ou por aquela escravidão cruel que eles viviam ali dentro, tá certo? Não foi tão somente por isso. E dentro desses fatos, desse acontecimento extraordinário dentro do Egito, para quem não sabe, o Egito era, na verdade, os Estados Unidos daquela época eram a nação mais famosa do mundo, a nação mais poderosa do mundo. Então, dentro disso, dentro desse feito, desse processo de libertação com a mão poderosa de Deus, agindo dentro do Egito, que nação inteira poderia, nação nenhuma da terra poderia esperar que isso acontecesse, o mundo inteiro, naquele período, ficou sabendo que Israel saiu de dentro do Egito com a mão poderosa de Deus, certo? É um princípio também que nós podemos aqui utilizar, é que não existem nada
que possa impedir a mão poderosa de Deus. Você percebe que em determinadas situações haviam dúvidas, haviam incertezas, haviam ali incredulidades. Até na saída, na pós-saída, você vê várias reclamações, estão na frente do mar, estão reclamando, faltando alimentação, estão reclamando, faltando água, estão reclamando. Ou seja, mostrou-se ali uma clara e total desconfiança do caráter de Deus, de um dos atributos de Deus. Havia uma falta de conhecimento de Deus muito grande no meio daquele povo, também uma falta de fidelidade. Então, nós temos que entender que Deus é aquele que dirige o curso da história, tá certo? A humanidade está em suas mãos, a terra está em suas mãos, e no livro de Deus está escrito a nossa história. Cabe a cada um de nós crer nele e obedecer a sua palavra, para que nós possamos gozar, usufruir daquilo que Deus tem no futuro para cada um de nós. Assim como Deus prometeu tirá-los do Egito e conduzi-los a Canaã, a uma terra tremenda, a uma terra maravilhosa, assim também nós temos que seguir em obediência, mesmo com as dificuldades, onde o mar em nossa frente, onde faltando água, faltando pães, dificuldades em várias situações ao longo da história da nossa vida. No entanto, nós temos também que entender que eles tinham uma coluna de fogo e eles tinham a nuvem de Deus, ou seja, simbolizando ali o Espírito Santo conduzindo aquelas milhares de pessoas no deserto para uma terra maravilhosa. Assim também, Deus ele não nos abandona em todas as instâncias da nossa vida. Parece que ele não está presente, no entanto, há uma condução extraordinária do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Isso é tão claro, isso é tão fantástico, de que eles deveriam armar e desarmar barracas e deveriam transitar de acordo com a direção da nuvem e da coluna. Eles jamais poderiam sair ou permanecer sem assim Deus, através do Espírito, os orientar, os conduzi-los, tá certo? Então, assim também nós aprendemos, nós jamais devemos permanecer, sair, fazer ou deixar de fazer ou agir em tudo em nossa vida sem a orientação do Espírito Santo. Porque se nós agirmos sem o guia, sem o norte, sem a direção do Espírito Santo, vamos ficar vagueando no deserto até estarmos prontos para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Se nós por que razão? Porque nós não queremos que aconteça conosco aquilo que aconteceu com a maioria dos hebreus que saíram do Egito. Para quem não sabe, a maioria dos hebreus que saíram do Egito foram dizimados por Deus no deserto, por conta da desobediência. Por quê? As projeções na mente de cada um deles eram humanas. Não eram projeções eternas, não eram projeções arraigadas, fincadas no caráter de Deus, na promessa de Deus e na palavra de Deus. Na verdade, as suas projeções e certezas estavam arraigadas naquilo que eles imaginavam, naquilo que eles projetavam. E assim sendo, as consequências foram terríveis para uma grande multidão. Oxalá que isso, na verdade, não venha a acontecer conosco. Que cada um de nós, você que está ouvindo aí, que você que está me vendo, que você venha a aprender, a depender e a entender e a seguir a voz do Espírito Santo. Que você seja sensível a essa coluna, que você seja sensível a essa nuvem, que você seja sensível a essa voz. Não desarme a tua barraca sem antes Deus falar com você. Não caminhe, não tome nenhuma ação, não tome nenhuma atitude precipitada para que você não possa perder o melhor de Deus para a sua vida. Bom, vamos nesse momento agora pegar aqui as instruções de Moisés, melhor dizendo, de Deus a Moisés. Depois Moisés registrou
e transmitiu ao povo, tá certo? Gostaria também de abrir aqui um parêntese importante, que hoje muitas pessoas aderiram aí à oração, ao jejum, né, pela nação, especificamente pelo Brasil, embora o mundo inteiro esteja passando por esse caos aí, por conta desse vírus, que você continue aí a estar orando, a estar clamando, aqueles que estão aí tomaram a decisão voluntária aí de jejuar, certo? Que Deus nos abençoe e abençoe toda a humanidade, independente de crentes ou não cristãos, que a bênção de Deus, que a cura de Deus venha sarar aí a terra em nome de Jesus. O texto base, para quem não sabe, o texto base que está ali, a pedagogia pascual, a pedagogia da Páscoa, as instruções de Deus, está ali em Êxodo capítulo 12, tá? Você que está em casa aí, que está nos ouvindo, bom dia, graças e paz aí, Silvânia, Lucimar, Manete aí, seja bem-vindo aí, Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Abra aí comigo, por favor, o livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12 são as instruções da, da Páscoa, ok? Glória a Deus. E aí Deus ele vai ensinando Moisés, e Moisés vai transmitir depois ao povo, ok? Para quem não sabe, nós vamos novamente dizer o que significa Páscoa. A palavra Páscoa significa Pessah, ok? Pessah. Significa passar distante, passar ao largo, tá? Guardem essa informação, que ela é extremamente importante. Como foi aquela Páscoa dos hebreus dentro do Egito? Êxodo 12 nos dá as informações, diz assim, no verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel, ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Ok? Então vamos por parte aqui, para que a gente não possa ficar enrolado e você não tenha o entendimento. Ok? Esse mês aqui, que é o chamado mês religioso, é o início do mês religioso para os hebreus, é o mês de Nissan ou Abib. Nissan ou Abib, que significa, para nós, no nosso calendário aqui, fica mais ou menos entre março e abril, caindo mais para o mês de abril. E aí é no dia 10, ou seja, 4 dias antes da Páscoa, eles deveriam separar um cordeiro e deixar na casa ali sendo preparado, ok? Deveriam ficar 4 dias antes da Páscoa já preparando aquele cordeiro. O cordeiro deveria ser de acordo com o número das famílias. Esse cordeiro, sendo extensivo, essa família poderia ver uma família próxima e dividir para que não sobrasse. Caso sobrasse, a Bíblia instrui a queimar tudo. Não poderia sobrar absolutamente nada. Tá ok? Vamos lá. Quais são aqui os elementos da Páscoa? Primeira coisa, no verso número 5 aí do capítulo 12 de Êxodo, a Bíblia diz que o cordeiro ele deve ser sem defeito, ele deve ser macho e de um ano, ok? Tudo bem? E para quem não sabe, a palavra cordeiro ela tem
muita importância na Bíblia, para que você possa ter noção. Essa palavra aparece aproximadamente 140 vezes na Bíblia, então tem aí uma grande importância e nós iremos aí por aí aprender um grande princípio. Professor, pastor, por que nós estamos falando sobre a Páscoa? Qual é a importância para nós? Porque se isso começou com os hebreus, que na verdade a igreja ela não celebra a Páscoa. Para quem não sabe, não há nenhum mandamento bíblico, não há nenhuma ordenança bíblica da igreja celebrar a Páscoa. Existem apenas duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, que é o batismo, tá certo? E a ceia do Senhor, que o próprio Jesus instituiu a ceia dentro da Páscoa, ok? Você vê que a ceia não há o elemento cordeiro, há o pão e o suco. O pão que significa o seu corpo e o vinho, o seu sangue. Não há erva e não há ali o cordeiro, porque o próprio Jesus é o cordeiro e ele é o pão, tá certo? Então, para quem talvez aí tenha a dúvida se a Igreja do Senhor na Terra deve ou não celebrar a Páscoa, nós não queremos aqui condenar nenhuma pessoa aí que talvez tenha a ideia que a igreja deve celebrar as festas aí. Nós não queremos entrar nessa discussão, mas somente dizer que é uma festa profética. Nós vamos aqui provar biblicamente, mas não é uma festa, essa festa do Senhor não é para ser celebrada pela igreja, certo? Deixou somente duas instruções acerca de ordenança, que é o batismo e a ceia do Senhor. Eu gostaria, antes de adentrar mais aos detalhes, você abrisse comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, do irmão Lucas, capítulo 22. Lucas não foi apóstolo, tá certo? Lucas foi um discípulo de Paulo e também andou um pouco com Pedro. Ele não foi discípulo. Para quem não sabe, o irmão Lucas ele foi contratado, ele era um jornalista e médico. Ele foi contratado para buscar informações acerca dos acontecimentos de Cristo e dos desdobramentos da igreja. Lucas e Atos são livros subsequentes, tá? É uma sequência. Começa Lucas e encerra-se em Atos. Seria Lucas o livro 1, tá certo? E Atos o livro 2 do irmão Lucas, que foi discípulo de Paulo, tá certo? E também esse homem transitou um pouco com Pedro, então possivelmente pegou informação com esses ambos homens e outras pessoas que a Bíblia não nos apresenta. Mas ele foi também, ele vislumbrou a cena. Você percebe que há vários registros de Lucas, ele como uma pessoa no momento, no fato que está acontecendo. Sim, Madalena, é Lucas. Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, no verso número 16. Tá? Lucas 22, 16. Diz assim a palavra de Deus: Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ok? Então, Jesus aqui está falando que os discípulos nunca mais comeriam essa Páscoa até que se cumpra o quê? No reino de Deus. Ou seja, futuro. Que se cumpra no reino de Deus, ou seja, no futuro. Nessa mesma linha, abra em Mateus capítulo 26. Mateus 26, ok? Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 29, ok? Novamente aí o Mestre Jesus falando acerca da Páscoa. E digo-vos que
Desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, Jesus está falando de uma Páscoa futura. Então, essa Páscoa ela é também profética e ela possui dentro dela diversos significados. E quem é a pessoa que vai dar pleno sentido à Páscoa? É o próprio Jesus, tá certo? Então, guarda essa informação. Ela é muito importante. É uma festa profética que aponta para coisas extraordinárias, tá bom? Vamos adentrar aqui aos ensinamentos de Moisés. Vamos voltar lá agora, lá para Êxodo 12. Você guardou essa informação, que essa festa do Senhor é uma festa profética. Agora volte comigo para Êxodo 12, novamente, o segundo livro da Bíblia, ok? Para quem chegou depois, aí nós iniciamos na semana passada sobre a Páscoa. Aqueles que não assistiram ainda, o vídeo está lá aí na minha página do meu Facebook. Você pode aí assistir tranquilamente. Grande amigo Everton, aí seja bem-vindo. Saudades aí, meu amigo. Êxodo 12 continua aí com a pedagogia, as instruções da Páscoa, ok? Mas antes disso, como que a Páscoa é chamada na Bíblia? Se você verificar, essa festa Páscoa, ela tem outros nomes dentro da Bíblia também. Vamos lá, eu vou colocar para vocês aqui. Vamos lá. Primeiro, festa da Páscoa, né? Que é o nome. Segundo, é a festa do pão ázimo, tá? Festa do pão ázimo. Depois também tem a chamada festa da libertação, ok? Também a chamada da conseguindo aí? Glória a Deus. Está conseguindo me ouvir aí? Ok, irmãos? Voltou aí? Ok? Agradeço aí pelo retorno aí. Vamos lá. Outra também é festa da libertação. Ok? Também chamada festa da libertação. E também chamada festa da primavera. Aí, grande amigo pastorzão Joel. Saudades aí. Muito feliz aí. Bom dia, Renata, minha amiga. Ok? Os irmãos, talvez alguns eu não estou conseguindo. Gede, amém. Glória a Deus. Bom, queridos, vamos continuar aqui. Então, essa festa, a Páscoa, ela é chamada de festa do pão ázimo, festa da libertação e festa da primavera, ok?
E o que essa festa ela significa para os judeus? Essa festa para os judeus significa libertação, ok? Para os judeus, essa festa significa só libertação. No entanto, irmãos, há algumas informações importantes que eu gostaria aqui de registrar para vocês. A gente já vai mencionar os detalhes da, da Páscoa. Os judeus, eles passaram a partir daí a comemorar essa Páscoa. Tá? Para quem não sabe, no ano 70 depois de Cristo, houve a destruição do templo. E aí os judeus deixaram de comemorar a Páscoa no templo e passaram a comemorar a Páscoa nas suas casas sem um sacerdote. Só que a formatação da Páscoa, que está registrada em Êxodo, que Deus colocou, a dinâmica agora que começou a ser feita a partir lá de trás e chegando até hoje, houve toda uma modificação, ok? Várias coisas que foram colocadas, velas, vários outros elementos de alimentos, a mesa foi um pouco modificada, eles escondem uma criança, eles abrem a porta para Elias entrar e apresentar o Messias, porque não sei se vocês sabem, acredito que todos aí, mas quem não sabe vai aprender hoje, os judeus não creem em Jesus como Salvador, não creem em Jesus como o Messias. Então, quando eles celebram a Páscoa nos seus lares, eles ainda aguardam a vinda do Messias. Eles não vê Jesus, a história de Jesus, como dando um significado real à Páscoa. Eles não enxergam dessa forma. A Páscoa deles hoje é cheia de mito, há uma exaltação muito grande ao profeta Elias, sem entender o real significado da Páscoa. O apóstolo Paulo registra que toda vez que um judeu sem Jesus, sem o Espírito Santo, vislumbra as Escrituras, chega até a Bíblia diz que ele está com o véu no rosto, ok? Ele está com o véu no rosto, ele não consegue entender claramente a iluminação da palavra de Deus, aquilo que os escritores bíblicos registraram, que o Espírito Santo de Deus nos dá iluminação e entendimento, os judeus não conhecem, tá? Eles não conseguem de maneira nenhuma enxergar Jesus dentro da Páscoa, de forma nenhuma, tá certo? Então, hoje, infelizmente, a Páscoa bíblica perdeu todo o sentido para eles. Virou muito mais uma festa de tradição, virou muito um ajuntamento de pessoas, uma reunião de família do que uma celebração profética, uma exaltação de Jesus Cristo. Ou seja, virou algo extremamente de tradição. E nós não estamos atrás de tradição, nós estamos atrás da palavra de Deus, daquilo que Deus deixou registrado para nós. E também o que nós aprendemos com isso? De que quando nós não seguimos o parâmetro da palavra, nós não seguimos a ordem bíblica, nós não estamos pautados, norteados pela palavra de Deus, nós acabamos nos enveredando, construindo, entrando em tradições, acrescentando, retirando e fazendo com aquilo que Deus deixou em sua palavra venha perder todo o sentido. E tiramos Jesus. Para você não sabe, Jesus está desde Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura está recheada da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que dá real sentido à palavra de Deus. Ele é a chave de entendimento da palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo não é o real sentido da palavra, nós iremos enveredar e construir tradições e iremos tirar Jesus da igreja, Jesus do nosso encontro, Jesus das nossas celebrações. Nós devemos celebrar tudo a partir de Jesus. E ele sendo o centro do nosso encontro, ele sendo o centro do nosso culto, e ele sendo o centro da nossa vida.
porque senão nós vamos começar a construir tradições, começar a levantar coisas que Deus não colocou para que nós fizéssemos. O culto ele é padronizado por Deus, o culto ele é direcionado por Deus, a exaltação é direcionada por Deus, e o seu Filho, Jesus Cristo, ele deve ser a razão de tudo. É isso que os judeus hoje, infelizmente, eles não entendem. Bom, dado essa explicação aí, nós iremos agora aí para os elementos. Os elementos da... Bom, voltando aqui que deu uma caída. Os elementos da Páscoa são, vamos lá, são as ervas amargas, o pão sem fermento e o cordeiro, ok? Guarda aí, são 3 elementos. Vamos lá, voltando aqui. Um cordeiro, pão, ok? Cordeiro, pão e ervas amargas. 3 elementos. Guardem essas informações aí. Como deveria ser esse cordeiro? Como a Bíblia nos mostra como deveria ser esse cordeiro? Vamos lá. Em Êxodo 12, tá certo? A partir do verso 3, se você pegar, aí já está as instruções como deveria ser esse cordeiro. Vamos lá. Esse cordeiro ele deveria ser macho, ou seja, masculino. Esse cordeiro deveria ter 1 ano, ok? Abra comigo aí em Êxodo 12, vamos lá, ok? A partir do verso 5, olha só. Sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, ou seja, macho de 1 ano e sem defeito, ok? Cada família, voltando aqui, deveria ter o seu cordeiro, certo? Vamos lá, macho e sem defeito. E deveria ter o quê? 1 ano. Então, por ser um cordeiro novo, nós podemos dizer que esse cordeiro é um cordeiro inocente, certo? Era um homem, era um macho, melhor dizendo, inocente e sem defeito, ok? Guarde aí essas informações. Um outro elemento importante também, que são a, a erva. Nós não sabemos, essa erva amarga, nós não sabemos especificamente que erva era essa. No entanto, a instrução que foi dada por Deus é que era uma lembrança do período amargo que eles tiveram dentro do Egito. Por que razão? Deus determinou na sua palavra o seguinte, que eles deveriam contar essa história, deveriam ensinar essa história para todas as gerações, ensinar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, e por aí vai. Todas as gerações deveriam ser ensinadas e lembradas acerca dessa história. E também nós temos um e o pão. Por que pão asmo? Pão asmo significa um pão sem fermento, ok? Eles deveriam preparar apressadamente esse pão para que logo Deus iria tirá-los do Egito. E esse pão, ele não poderia crescer, a massa não poderia fermentar, certo? Não poderia crescer. Por quê? Porque rapidamente eles estariam saindo do Egito. E a partir dali, irmãos, todos aqueles que tivessem fermento seria retirado do povo. Deus determinou que no meio do seu povo, a partir dali, deveria ficar um período de 7 dias sem fermento no meio do seu povo. Mas, nesse dia, no dia 14, eles não poderiam fermentar o pão, porque eles sairiam logo e não daria tempo. Ou seja, mais uma coisa importante que nós aprendemos aqui, nós devemos pautar as coisas
de acordo com a ordem de Deus, porque Deus quer nos usar. Deus quer nos usar apressadamente. Deus quer trabalhar na nossa vida apressadamente. E nós devemos agir com as instruções dele e tirar o fermento do Egito meio de nós. Tirar aquilo que faz que nós percamos a essência de Deus em nós. E também, ali, tirando o fermento, significa tirar as impurezas, aquilo que é a contaminação, aquilo que lembrava pecado, lembrava mistura. Então, Deus queria que eles saíssem de lá sem nenhuma identidade do Egito, sem nenhuma coisa agarrada do Egito neles. Que eles pudessem crescer não com a massa, não com o fermento egípcio, mas com a presença de Deus. Isso também é algo importante para nós. Deus quer nos usar apressadamente. No entanto, nós temos que entender, nós devemos observar as pautas de Deus, ok? As instruções de Deus. Porque quando nós não seguimos, não seguimos essas orientações de Deus, acabamos sendo retirados, não pelos homens, mas pelo próprio Deus. Deus, através da sua mão, vai nos tirando. Por que razão? Porque ainda temos coisas em nós que é do mundo, coisas que nos trazem impureza, coisas que danificam a nossa fé, coisas que nos trazem desequilíbrio na mente, desequilíbrio emocional. Então, assim como Deus requereu dos hebreus deixar todo o fermento egípcio para trás, para que não houvesse uma mistura, assim também nós fomos libertados do pecado, saímos da terra de mistura e entramos no terreno de Deus, no terreno puro e limpo, de santificação, e assim também nós deveremos deixar tudo aquilo que nos contamina para trás, porque nós não queremos crescer no fermento da mentira, no fermento do orgulho, da soberba, da inveja, da promiscuidade, da mentira, da arrogância, da soberba, da prepotência, da tirania, do engano. Não, nós não queremos absolutamente nada disso. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia nos instrui. E assim nós iremos ser conduzidos de uma maneira limpa, de uma maneira pura, de uma maneira reta e firme na presença de Deus. Nós temos também, queridos, um outro elemento que é o hisopo. O hisopo também era uma planta que era utilizada para passar o sangue. Vamos lá. Como é que funcionava isso? Você tinha um cordeiro, como eu disse, que era morto e assado no dia 14. Eles comeriam no final do dia 14 de Nissan, que o nosso calendário é aproximadamente abril. E eles pegariam o sangue desse cordeiro inocente e passariam o quê? Nos umbrais da porta e na verga, ou seja, nas laterais e na parte superior, ok? Nas laterais e na parte superior. Preste atenção nesse desenho que você está vendo a minha voz aqui, ó. Nas laterais e na parte superior. Lateral e parte superior, ok? Deveria ser passado o sangue com o hisopo. O sangue daquele animal inocente deveria ser passado nas umbrais, nas laterais e na verga da porta, com esse material chamado hisopo. Para quem não sabe, esse material chamado hisopo, essa planta era utilizada para a purificação de leprosos e de pessoas que estão com praga. Era um elemento utilizado para isso no meio do povo de Israel. Quer ver uma coisa? Abra comigo no Salmo 51. Você vai ver
o significado que a Bíblia dá ao hisopo, como purificação, e também dá um outro significado. Salmo 51. Salmo 51, verso 7. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 51, verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei que? Limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Purifica-me com hisopo e ficarei o quê? Limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ou seja, o hisopo tem um significado também de perdão, de purificação, ok? Perdão e purificação com hisopo e sangue, ok? Quando aquele sopro é levantado, com o sangue vem perdão e purificação, ok? Vamos lá. Outra questão interessante que nós devemos ver. Você sabia que em Êxodo 12, versículo 46, Deus também vai instruir que não poderia se quebrar nenhum dos ossos desse animal, ok? Os ossos desse animal deveria ser preservado. Olha que informação. Não sei se você está lembrando de alguma coisa aí na palavra de Deus, mas os ossos desse cordeiro deveria ser o quê? Preservado. Okay? Então, dado essa informação aí dos elementos da Páscoa, como se deu o desdobramento dessa história? Lá em Êxodo 12, vamos voltar lá. Êxodo 12, você vai voltar aí, Êxodo capítulo 12, a partir do verso 29. Preste atenção aí. Êxodo 12, a partir do verso 29. Abre aí devagar, tranquilo. Joseli, Deus abençoe aí, seja bem-vinda. Vamos lá. Êxodo 12, a partir do verso 29. A Nete aí tá me ajudando aí a anotar. Obrigado aí. Tá me auxiliando aí. Glória a Deus. Êxodo 12, verso 29. Olha o que diz a palavra. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, todos os seus oficiais e todos os seus egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, clamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, assim vós como os vossos, como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor, como tem dito. Glória a Deus. À meia-noite, como o texto diz, esse anjo da morte, como a gente fala, passou sobre todo o Egito, ok? E houve um grande clamor, um grande pranto. Nem o filho do faraó foi preservado, porque ele não deu credibilidade à palavra de Deus através da boca de Moisés e de Arão. Então, todo primogênito de cada casa no Egito foi dizimada por Deus. Veio a falecer, veio a morte. E houve grande pranto, um grande choro, tá certo? Dentro do Egito. Cada casa que o anjo passasse, que tivesse o sangue, ele passaria distante. Ele passaria ao largo. Por quê? Ele entendeu que ali já houve morte. Esse ser, esse anjo, que passava na casa, que via sangue nos umbrais e na parte superior, na vega da porta, ele entendia que ali já houve morte.
No entanto, nós entendemos claramente que nenhum primogênito hebreu menino veio a falecer. Por que razão? Porque houve uma substituição, houve uma troca. No lugar da morte do primogênito hebreu, morreu o quê? Um cordeiro inocente. E, novamente dizendo, quando o anjo passou, ele entendeu, ao vislumbrar sangue, ele viu, aqui já houve morte. Aqui já tem um primogênito morto. Mas nós entendemos claramente, como nós falamos aqui, um cordeiro de 1 ano, ou seja, bem inocente, sem defeito e macho. Dentro disso, nós percebemos aí, irmãos, claramente que a graça de Deus esteve sobre os hebreus. A graça do Senhor esteve sobre os hebreus, porque ali estava um primogênito pecador. Um pecador. Mas a sua vida foi resguardada. Foi guardada por quê? Porque ele merecia? Você acredita que um primogênito hebreu merecia permanecer vivo? De certo que não, porque também era um pecador. No entanto, irmãos, um inocente, um cordeiro inocente, sem mancha, sem ruga, sem mácula, morreu no lugar do primogênito hebreu. Então ali nós observamos claramente que é o que, irmãos? É a graça de Deus derramada sobre Israel, guardando a sua vida. Dentro disso aí, pessoal, nós já deveríamos que o povo hebreu, ele deveria, desde então, ser um povo celebrante, ser um povo grato, ser um povo que exalte a Deus, porque eles observaram bem que no terreno onde eles estavam, eles foram plenamente preservados, porque as suas casas tinham o sangue de um inocente. E a Bíblia diz: sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado. O que eu quero dizer aqui, nós já estamos finalizando, existe muito mais coisa para falar, mas nós vamos ver como vai ficar aí esse calendário, como vai ficar as coisas. Depois eu vou avisar os irmãos aí nas redes sociais como vai se dar. Mas existe mais detalhes para falar dessa Páscoa. Mas o que eu quero finalizar aqui com alguns pontos é o seguinte, que aquelas casas, aquelas famílias, elas foram preservadas. O primogênito foi guardado, foi preservado pelo sangue de um inocente. Então, o que nós queremos dizer, amados, amadas, queridos e queridas de Deus, que a nossa casa, a nossa vida, está o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, que a Bíblia diz na carta aos Hebreus, que em tudo foi tentado, contudo não pecou. Então, em vez de querelas, queixumes, reclamações, nós devemos ter isso em mente, que o sangue do Cordeiro está sobre a nossa casa, que é a nossa vida. Porque até o dia de hoje Deus tem te guardado. Deus tem guardado a tua casa. Não por mérito nosso, não por aquilo que somos ou por aquilo que conquistamos, por aquele que um dia foi levantado no madeiro, por aquele que um dia derramou o seu sangue na cruz do Calvário por cada um de nós. Uma morte de substituição, uma morte vicária, no qual nós merecíamos, porque a Bíblia nos chama, Paulo fala que nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Então, por que a salvação chegou até nós? Por que a preservação chega até a nossa casa? Por que a guarda chega até a nossa casa?
Sabe por que razão? Não porque nós não temos, porque nós conquistamos alguma coisa, não, porque quando Deus nos vê, Ele vê o sangue do seu Filho derramado sobre a nossa vida. E assim como o anjo passou da execução e viu que naquela morte, naquela casa, assim também a morte de Cristo nos trouxe vida. Assim como para que aquele primogênito renasceu naquela noite, naquelas casas, irmãos, cada primogênito renasceu, porque ele deveria morrer. Assim também, com a morte de Cristo, com a purificação de Cristo, com o perdão de Cristo, com a graça de Cristo, nós renascemos todos os dias, porque o sangue de Jesus foi derramado sobre nós, foi derramado para nós, para perdão de pecado. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados. Então, que nessa manhã você guarde essa palavra, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como diz no Evangelho de João. João Batista aponta para ele, vindo até ele, e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, que nessa manhã você celebre aquele que foi inocente, aquele que não pecou, aquele que foi o único santo e aquele que entregou a sua vida por cada um de nós. Nessa manhã, você seja restaurado. Nessa manhã, você seja perdoado por Deus. Você que está talvez com a sua consciência pesada, você que está sentindo culpa. O que eu fiz? Por que eu estou assim? Sinta o refrigério na tua alma através do sangue de Jesus. Assim como aquele primogênito renascia dentro da casa, seja restaurado nessa manhã em nome de Jesus. Seja renovado nessa manhã em nome de Jesus. O sangue de Jesus está derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Há uma coluna de fogo, há uma nuvem direcionando a tua vida, a tua casa e a tua família. Vamos passar a palavra em nome de Jesus. Nós iremos depois dar continuidade, nós iremos avisar quando, não sei se é semana que vem ou na outra semana, nós iremos aí finalizar. Existe muito mais pontos a entrar, mas não tem como entrar agora porque vai dar desdobramentos e o tempo não nos permite. Então, fique com essa palavra, guarde essa palavra, tenha um domingo aí extremamente abençoado, tá bom? Eu agradeço a todos aqueles que vieram conosco também. E hoje à noite você está convidado a estar conosco às 19 horas. Nós estaremos também celebrando através da página Batista Nova Filadélfia, conduzida ali pelo pastor, nosso presidente. Vai estar uma palavra nessa noite aí, então fique ligado, tá? Não permita aí que o adversário venha roubar a semente que foi semeada nessa manhã. Então eu peço aí você que foi abençoado, você que esteve conosco, compartilhe esse vídeo aí, divulgue esse vídeo, também divulgue a página da nossa igreja lá, Batista Nova Filadélfia, para que não assim para que nós não somos absolutamente nada, nós somos somente embaixadores de Cristo e portadores dessa palavra eterna. Então, você que aí gostou dessa palavra, que o Espírito Santo falou no teu coração, tá bom? Divulgue o nosso vídeo aí, tá? Para que mais vidas sejam abençoadas aí, em nome de Jesus. Eu quero me despedir aqui, pedindo ao Senhor que derrame sobre a tua casa, sobre a tua família paz, que derrame sobre a tua casa, sobre a tua família bênção, que não seja mais um domingo de costume, mas seja um domingo diferente, de experiências com Deus, de graça de Deus, de conhecimento de Deus e também com derramamento e com coisas vindas de Deus
e do seu Santo Espírito. Que assim seja, em nome de Jesus.